Secretário Roberto Sá, quero encerrar essa entrevista fazer uma pergunta sobre a tramitação no Congresso Nacional, a partir deste primeiro semestre de 2025, da chamada PEC da Segurança, a proposta de emenda à Constituição com uma série de mudanças na ação conjunta da União com os estados para o combate à violência. Qual a expectativa que o senhor tem, qual a colaboração que o senhor e o Ceará estão dando nesse debate dessa PEC da Segurança, que teremos a partir da aprovação novos cenários para o enfrentamento à violência e especialmente às facções criminosas? Perfeitamente. É importantíssima essa última expressão, né? Nós sentimos, num primeiro momento, que a PEC já era um avanço só por colocar num patamar constitucional a preocupação com a segurança pública e o fundo, né? O Sistema Único de Segurança Pública com o Fundo de Segurança Pública, torná-lo constitucional e aumentar sua fonte de arrecadação e tornando-o incontingenciável é um avanço muito grande. No entanto, nós percebemos, eu e o governador Eumano, num primeiro momento, depois aqui com o Fórum de Governadores do Nordeste e com o Conselho Nacional de Secretários de Segurança, percebemos que havia um espaço de contribuição onde nós podíamos dar sugestões para melhoria. Então, reunimos aqui no Estado o nosso Comitê Estratégico de Segurança Pública. O governador chamou o presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, superintendente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, as nossas vinculadas do Estado, para nós discutirmos que contribuições poderíamos dar para melhorar. Isso também aconteceu em outros estados e houve uma coisa muito interessante que nós, no Fórum, que é o nosso Colégio Nacional de Secretários de Segurança, fizemos uma minuta alternativa para ofertar como sugestão a PEC que tinha sido inicialmente apresentada, que nós achamos que, embora fosse um avanço por constitucionalizar o tema segurança e o fundo, ela poderia ter avançado mais com ações mais concretas no enfrentamento a essas organizações criminosas. Então, a nossa contribuição foi nesse sentido de dizer que, embora fosse importante constitucionalizar para dar mais recursos, havia necessidade de investir em ações mais concretas no sentido de permitir que os órgãos de investigação e do sistema de justiça criminal tivessem acesso a mais dados, por exemplo, de base financeira, para a gente atacar justamente o aspecto, o lado financeiro das organizações criminosas, assim como acesso à base de dados cadastrais, aqueles que são possíveis, uns cadastrais sem necessidade de autorização judicial, mas aqueles que tiver autorização judicial exatamente solicitando ao Poder Judiciário, mas obtendo com mais celeridade, de forma que no Brasil, que nós temos 27 unidades federativas, nós tivéssemos bases de dados integradas. Hoje, são 27 identidades, 27 cadastros de identidade civil, 27 cadastros de identidade criminal, 27 cadastros penitenciários, realmente numa dificuldade muito grande, e que eu já tinha conhecimento disso, por ter passado por essa pasta em outros estados e conversado com outros magistrados no sentido dessa dificuldade de nós identificarmos uma pessoa que é presa e apresentada ao juízo, ao delegado. Ele tem que saber quem é essa pessoa, independentemente de onde ela é. Então, a gente fez sugestões no sentido de nós realmente avançarmos também com medidas de identificação das pessoas, integrar bases de dados de criminalidade, mas também de ter mais acesso às informações financeiras para evitar lavagem de dinheiro e evitar esse lucro das organizações criminosas, combatendo também o seu aspecto financeiro. Tudo que o senhor fala nesse aspecto do enfrentamento às facções criminosas deixa esperança para a população que o poder público não perdeu a guerra contra as facções criminosas? Essa guerra não está perdida, secretário? Olha, é uma guerra difícil, lutada dia e noite, mas não está perdida, não pode estar perdida, porque nós temos o monopólio do uso da força, o Estado tem e precisa ser mais forte sempre, mas o Estado ainda, aí eu falo como Estado-nação, ainda precisa avançar. A PEC é uma demonstração de que havia um clamor da sociedade e nós, profissionais da área de segurança, também vivíamos solicitando mudanças legislativas. Por exemplo, um criminoso que comete um crime muito violento, ele não pode ter uma progressão de regime tão leve quanto quem comete crime menos violento. Então, um outro clamor nosso é que pessoas que cometem crimes bárbaros e graves, essas pessoas submetidas ao devido processo legal,
tendo o direito de defesa do contraditório após condenada, ela não pode ter uma progressão de regime tão rápida a ponto de colocar em risco a própria sociedade. O custo de um preso é alto, mas o custo de uma vida é inalcançável. Quanto custa uma vida? Então nós precisamos pensar na proteção da nossa sociedade. Temos que reconhecer que somos um país violento, basta ver que nós somos 2,7% da população mundial e contribuímos com mais de 20% das mortes violentas intencionais. Então é muito desproporcional o nosso tamanho da nossa população para o quanto a gente contribui das mortes violentas no mundo. Então nós temos que aceitar que, infelizmente, somos um país violento e temos que ter legislação que transmita a vontade do nosso legislador e da nossa população de que a punição tem que ocorrer de acordo com a gravidade do crime que é cometida. Hoje nós temos que combater, além dessas organizações criminosas, uma coisa chamada impunidade.